Olá, pessoal! Mais um Joecast aqui no canal do Márcia Talon. Estou cheia de perguntinhas de vocês, assinantes, cheias de dúvidas para a gente tirar aqui com Márcia Talon. Tá pronto, Márcia? Sempre pronto. Sempre pronto. Sempre pronto, sempre alerta. Então, eu queria começar fazendo duas perguntas. Queria que você me respondesse assim, papum! Atividade física. Qual é a melhor atividade física para ter saúde? É muito interessante quando você me pergunta qual que é a melhor atividade física, né? Toda atividade física ela vai ter ganhos. Dificilmente você vai ter uma atividade física que é hiper completa. Então, não tem a melhor. O importante da atividade física é que você tenha regularidade. Você vai colher os benefícios de qualquer atividade física com regularidade. Então, você não vai ter a melhor atividade física. Você tem que levar em conta, primeiro, o que você quer com essa atividade física. Eu quero melhorar a força, eu quero melhorar minha condição cardiovascular. E, mais importante, dentre essas opções, e para cada tipo de ganho você vai ter várias opções de atividade física, você vai analisar aquela que você consegue fazer com mais regularidade. Então, vamos supor, um treinamento de força. O que é melhor, o crossfit ou a musculação? Depende. Qual que você vai fazer com regularidade? Qual que você tem mais prazer para fazer essa atividade física? Qual que você tem mais indicação? E aí essa vai ser a sua melhor atividade física. Agora, quando você compara qual que é a melhor atividade física, aeróbica ou de força? Pô, você está comparando, sei lá, chocolate com alicate, né? São coisas diferentes, que se propõem a adaptações diferentes no corpo. Então, quando você faz uma atividade física, é muito importante você entender que você tem adaptações no seu corpo. E dependendo da atividade física, essas adaptações são muito diferentes. E aí você não tem como comparar. O ideal é que você combine essas atividades físicas. Então, imagina o seguinte, você quer ganhar amplitude articular. E aí, musculação ou atividade aeróbica? Nenhuma das duas. Você vai ter que fazer um pilates, você vai ter que fazer um alongamento, você vai ter que fazer um yoga, enfim. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Que não dá para a gente ficar comparando e que a regularidade é que ela é fundamental. Então, valeria a pena dizer que a melhor atividade física para a saúde é a que você consegue fazer com regularidade. Com certeza. Quando você vê, por exemplo, os lugares onde as pessoas mais vivem, né, as Blue Zones, quando eles foram ver quais as atividades físicas eram feitas lá, eram o que eles consideravam de atividade física livre, ou seja, aquelas incorporadas no seu dia a dia. Um movimento natural. O movimento livre, era o caminhar, era o plantar, era o sentar, era o subir escadas. E eu lembro que eu fiz um documentário que eu fui para a Coreia em 2018 e conversando com um ministro lá, ele falou, na década de 70, a gente percebeu que as pessoas que viviam mais eram aquelas pessoas que viviam no alto da colina, ou seja, que tinham que subir e descer uma rampa, vamos dizer assim, né, o morro, a colina, todos os dias. Então, o importante é que essa atividade seja feita com regularidade. E para quem quer emagrecer, tem alguma atividade física que seja melhor que a outra? Ou é, de novo, a regularidade que é a peça-chave? Quando você pensa no emagrecimento, é muito importante você pensar que você tem que ter um déficit calórico, né? Simples assim. Então, se você pensar de uma maneira mais crua, né? Qual a melhor atividade física para emagrecer? É aquela atividade física que vai proporcionar um gasto calórico maior e que vai ter um consumo maior de gordura como fonte de energia. Se você partir desse princípio, sem dúvida nenhuma, a atividade aeróbica ela é mais indicada, né? Por quê? Porque você vai correr 40, 45 minutos, uma hora, você vai gastar 600 calorias, 650 calorias, e se você for fazer uma sessão, por exemplo, de um treinamento de força tradicional na academia, você não vai gastar isso. Então, pensando por esse lado, a atividade aeróbica ela é mais indicada. Só que o certo, o correto, é você combinar essas atividades físicas, porque a gente sabe, por exemplo, que manter uma boa massa muscular te garante o maior gasto calórico no repouso. Então, a atividade de força também é boa. Então, a combinação é melhor. Agora, pensando em emagrecimento, claro que a atividade aeróbica ela é muito eficiente. Excelente. Tá, e aquele pessoal que já está aqui pensando, ó, tic-tac, dezembro chegando, verão bombando, precisa estar em forma. Como é que faz? É muito interessante, né? Porque vamos fazer uma analogia em relação à atividade física. Então, a pessoa é sedentária, ela foi lá, escolheu a atividade física dela,
fez um dia, fez 2 dias, aí passa 10 dias, vem para mim e reclama, olha, eu não tive resultado, né? E eu lembro que teve uma pessoa que falou exatamente isso para mim. E ela tocava bateria. Aí eu falei, pô, que bacana, você não teve resultado em 10 dias? Tá. Você falou que você toca bateria. Eu nunca toquei guitarra. Nunca. Adoraria aprender a tocar guitarra. Se eu fizer uma aula amanhã, eu consigo tocar no seu grupo? Ele falou, de jeito nenhum. Tá, mas se eu fizer 100 aulas, eu consigo tocar na sua banda? Ele falou, mesmo assim, você não vai tocar bem, você vai atrapalhar. Então, por que com a atividade física, com mudança de hábito, você quer o resultado em uma semana, em um mês, né? É a mesma coisa, é a repetição, é a regularidade que vai trazer esse resultado. Então, Márcia, essa época do ano, assim, que o pessoal já está mais preguiçoso, está muito quente, como é que a gente pode fazer para ter um dia produtivo? Você tem dicas para combater a preguiça, essa indisposição? Olha, eu vou te falar o seguinte, quando a gente precisa manter algum tipo de hábito, claro que vão ter os dias que a gente tem uma certa preguiça. Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma meta realista, né? Então, não adianta, eu lembro muito de uma entrevista do Michael Jordan que perguntaram assim, quando você era garoto, você sonhava em ser o melhor jogador do mundo? Ele falou, não, quando eu era garoto eu queria ser o melhor jogador da minha escola. Aí, depois que eu era melhor jogador da minha escola, eu queria ser o melhor jogador da liga escolar. Aí eu acabei indo para a faculdade. Lá eu queria ser o melhor jogador do meu time. Depois, da liga. Então, é um passo de cada vez. O que eu estou querendo dizer com isso? Ter metas realistas ajudam muito, porque você tem a conquista, você se sente bem, o nosso cérebro é coletor de recompensa, então sua autoestima melhora e você, claro, tem o ganho físico disso. Então, seu corpo está mais preparado para o próximo passo, está mais perto do grande objetivo. Então, ter uma meta realista é muito importante. A segunda coisa, quando a gente fala em combater a preguiça, eu gosto muito da rotina, né? Então, se você estabelece uma rotina, isso facilita, porque você já está acostumado àquela hora a fazer aquilo. Ah, mas naquele dia eu estava com uma vontade muito pequena e meu treino foi meio vagabundo, foi meia boca. Não tem problema, tem dias que o importante é você dar o que você tem. Talvez você tenha dormido mal, talvez você tenha um dia com muitos problemas, e aí o seu treino não vai ser um treino nota 10, mas ele foi um treino. No outro dia você vai estar mais disposto, você vai conseguir fazer um treino melhor. Então, O bom é inimigo do ótimo? O bom é inimigo do ótimo. É importante você ter a rotina. Então quer dizer que o bom é inimigo do ótimo? É, claro. Tem dias que você vai dar aquilo que você tem, né? E se você quiser ter a condição perfeita, a condição maravilhosa para fazer, nem sempre isso vai acontecer. Pode ser uma bela desculpa, né? Você quer aquela condição perfeita para fazer o exercício. Se não tiver, é melhor não fazer. Não, é melhor fazer. E é aquilo que eu sempre falo. Se você ficar esperando acordar um dia com uma vontade irresistível de fazer exercício, provavelmente você vai ter 3, 4 dias no ano, né? E aí você vai ser uma pessoa sedentária. Então, é muito importante você ter essa consciência que, mesmo não estando em perfeitas condições, é importante você cada dia dar o seu melhor, seja na alimentação, no sono, no controle das emoções e principalmente na atividade física. Com relação à suplementação, você acha que algum suplemento funciona? Que seja para melhorar na performance ou para dar aquele gásinho, tipo, queria dar aquele boost assim, para fazer atividade física, para estar mais animada para a atividade física? Você indica algum que seja seguro e que realmente faça o efeito que promete? Cara, a suplementação ela é um capítulo à parte. Claro que você vai ter alguns suplementos que cumprem esse papel, entregam o que promete. Talvez 5, 7, não vai passar muito disso, né? Mas você pode falar do whey protein, da creatina, da cafeína. Enfim, você tem alguns suplementos que realmente você consumindo, você vai ter um bom efeito. Agora, o que é importante entender? Que nem todo mundo precisa de todos os suplementos. E aí, a primeira parte é você procurar alguém que possa te orientar. Em que quantidade você precisa suplementar de proteína?
né? Será que você já não tem isso na alimentação? Ah, não, você precisa um pouco mais, então você vai saber a quantidade certa. Agora, o que eu vejo muito em relação ao suplemento é que o suplemento ele tem que ser a cereja do bolo, né? Ele não pode ser o bolo. Então, muito se fala sobre a creatina. Ah, todo mundo deveria usar a creatina. Creatina é igual beber água, porque é bom para a cognição, é bom para ganhar massa muscular, é bom para ganhar explosão, enfim, tem 1000 benefícios a creatina. Muito bem. Ok. Vamos comparar a pessoa que não toma creatina com quem toma creatina. Claro, então você tem esses estudos que apontam uma melhora percentual que é baixa, mas ok, você tem. Agora, vamos lá. Vamos pegar o importante, que é o estilo de vida. A pessoa não faz exercício, a pessoa está dormindo mal, tem uma alimentação ruim. Mas toma creatina. E toma creatina. Você entende que o efeito da creatina vai ser minimizado? Sim. Quando, na verdade, é muito mais importante a gente tentar acertar aquilo que a gente faz todos os dias e que vai ter um efeito absurdo na nossa vida, e aí coloca a cereja no bolo. Você coloca a cereja do bolo. Maravilha. Então, e agora está na moda também, além de falar que a creatina faz muito bem para a cognição, mas é o que você falou, sem atividade física esse efeito não é tão potente assim. Fala-se muito da produção de miocina com a musculação, essa relação da musculação com a produção de miocina. Na verdade, a produção de miocinas ela acontece quando você tem a contração muscular. E é muito engraçado porque as pessoas relacionam isso, contração muscular, com atividade de força. Ué, quando você está pedalando, você não está fazendo força? Você está produzindo também. Sim. Quando você está caminhando, você não está contraindo a musculatura das pernas? Claro que a musculação é uma maneira muito eficiente de você produzir bastante dessas miocinas que são anti-inflamatórias, e hoje a gente liga essas miocinas com enormes benefícios, principalmente hoje, estudos avançando na área de cognição, diminuição da demência, melhora do nosso estado emocional. Então, a gente não consegue falar dos benefícios só para o corpo. A saúde ela é integral. A contração muscular é importante. Por isso que o movimento é fundamental. E se você for do pediatra ao geriatra, passando por todas as especialidades médicas, claro que adaptado à condição de cada um, o médico vai falar que é muito importante você se movimentar. E hoje se fala muito sobre a questão desse processo inflamatório que a gente tem dentro do corpo. É até uma coisa meio difícil, né? Você tem uma inflamação dentro do corpo. Como assim? Como é que você pode falar sobre a questão da inflamação dentro do corpo e como que a miocina tem esse papel tão importante anti-inflamatório? Vamos lá. Então, você tem esse efeito inflamatório, né? Quando, por exemplo, você tem um excesso de peso, obesidade, e a atividade física ela atua como uma atividade anti-inflamatória, principalmente se essa atividade física for feita de maneira regular e moderada. Agora, vamos pegar aquela pessoa que é sedentária e faz uma atividade física extenuante, sem nenhuma regularidade. Você até aumenta esse processo inflamatório. Então, é muito importante a gente entender que é o estilo de vida, que é aquilo que a gente consegue fazer com repetição na maior parte dos dias. E a atividade física tem um efeito anti-inflamatório no corpo gigante. E um desses mecanismos atua através das miocinas que a gente produz quando faz atividade física. Aí você estava falando da questão da contração muscular, né? Qualquer contração muscular ajuda não só na produção de miocinas, como em outras funções do nosso corpo, né? E como a gente fica o dia inteiro sentado, trabalhando, que mal que a gente está causando para o nosso corpo quando a gente não levanta, pelo menos, nem por alguns minutos? Ficar sentado é considerado o novo cigarro. Porque quando você está sentado, além de você gastar menos calorias, né? Então, sentado você gasta em média 1 caloria por minuto, em pé você gasta 1,8, quer dizer, você já está gastando... o dobro. Quase o dobro. Você não está contraindo... Vamos ficar em pé? Você não está contraindo os músculos de maneira adequada. Você passa horas e horas do seu dia na posição sentada. E isso acaba trazendo enormes malefícios para o seu corpo. Então, você tem uma captação de glicose pior, a questão do controle da sua pressão arterial também fica pior. Então, o Colégio Americano ele tem 3 recomendações em relação ao tempo sentado que são muito importantes para a nossa saúde. Primeira coisa, tentar a cada 2 horas se levantar.
ficar pelo menos um pouco em pé. Então, nunca ficar mais do que 2 horas consecutivas na posição sentada. Ao longo do dia, não permanecer mais do que 8 horas na posição sentada. E a terceira recomendação é, se puder, a cada hora, ficar 10% desse tempo, ou seja, a cada hora, 6 minutos em pé. Isso já melhora a sua contração muscular, sua captação de glicose, melhora até o seu controle da pressão arterial e queima mais caloria. Então, essas 3 recomendações em relação ao tempo sentado, elas vão fazer muita diferença. Tem um estudo que foi feito pelo Mayo Clinic, que é um hospital muito respeitado nos Estados Unidos, e eles pegaram pessoas que trabalhavam em telemarketing e que permaneciam 10 horas por dia sentado. E aí pegaram essas pessoas e falaram o seguinte: olha, um grupo vai continuar às 10 horas sentado e vai consumir 2.000 calorias por dia. O outro grupo vai ficar 7 horas e meia na posição sentada e consumir as mesmas 2.000 calorias. Só que essas 2 horas e meia a menos sentado, elas não se dariam de uma vez só. Eram pausas a cada hora. O que eles viram depois de 3 meses? Que esse grupo que diminuiu o tempo sentado teve 40% de resultado melhor na questão do emagrecimento. Em relação aos níveis de glicemia, 20% melhor. E em relação aos níveis de pressão arterial, melhora de 15% em relação ao grupo que ficou mais sentado. Então, você vê que uma pequena medida no dia a dia, repetido várias vezes, já pode mudar a nossa saúde. Incrível, né? E aí, para você lembrar que você tem que levantar a cada hora, você pode, de repente, criar alguns gatilhos. Por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma ligação, eu levanto e falo no telefone em pé. De repente, são algumas formas de você... Porque, na real, você acaba que o tempo... Você está trabalhando, você está envolvido e você não vê que o tempo passou. E aí, você já está 3 horas sentado. Então, Exato. É importante ter essa consciência de colocar alarmes na nossa cabeça para lembrar... de ter essas atitudes, né? Só o fato de você pensar no assunto, isso já é bom, porque você vai começar a refletir sobre esse tempo sentado. E aí, o que você falou é muito interessante. Quais as atividades do meu dia que eu faço com uma certa regularidade que eu posso fazer em pé? Falar no telefone, né? Então, essa é uma boa dica. Então, dar uma olhada para o seu dia a dia e ver como que você pode quebrar esse tempo sentado com pequenas atividades. Eu já vi empresas que reuniões até 15 minutos são feitas em pé, é numa sala onde não tem cadeira. Então, é tentar entender essa dinâmica da sua vida e ver como você consegue incorporar. Aquela garrafinha de água que fica na mesa é bom ser 500 ml, né? Porque se botar de 3 litros, você não vai levantar para pegar nunca. É verdade. Muito obrigada, Márcio, mais uma vez com dicas excelentes para os assinantes aqui do JoeCast. Estou adorando. Muito bom, isso é legal, porque é uma maneira da gente estabelecer uma relação aí com os nossos inscritos no canal. Maravilha. Não esqueçam de continuar mandando perguntas, porque aí a gente traz aqui para o Márcio e resolve tudo. Fica todo mundo feliz, lindo, maravilhoso, saudável. Obrigada, Márcio. Boa. Beijo.